obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse espaço, tendo em vista assim, a grandiosidade do tema, né, por conta de eu trabalho numa Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, na área de igualdade racial e imigrantes, né, e é uma demanda que em Santa Catarina está sendo atualmente muito discutida, né, em função da migração contemporânea, perpassar, né, por todos os territórios do estado de Santa Catarina, mas é importante ressaltar, né, que para a gente conversar sobre a questão da migração, a gente tem que trazer à tona questões assim, muito importantes do contexto atual, né, da contemporaneidade, questões relacionadas ao capitalismo, ao conservadorismo, ao racismo estrutural, que permeia essa temática, especialmente da mulher que migra. É fundante que não só a saúde, mas a assistência social, educação, enfim, toda a rede que integra esse tema estejam atuando de forma conectada. Mas para a gente falar assim de uma maneira mais tranquila a respeito disso, eu gostaria de passar essa primeira imagem, que é uma imagem, inclusive, impactante. Na verdade, eu queria até passar um slide para vocês, um vídeo, mas depois vai ficar à disposição de todos. Então, essa imagem, ela representa muito a questão da migração no estado de Santa Catarina, que é perpassada pela questão da lei da migração, que é uma lei super atual, tá? Diferente de um decreto, um estatuto que tínhamos conservador anterior a essa lei. Essa imagem também é representativa porque ela fala não à barbárie, não essa barbárie que hoje nós estamos vendo de vulnerabilidade, de violências em relação à população que migra. Essa imagem também representa essa caminhada, esse deslocamento, porque, na verdade, nós vamos estar falando sobre migração, que é esse deslocamento de pessoas, né, que vêm de outros países, em busca de melhores condições de vida, de dignidade, de lugar ao sol, e a mulher está nessa migração, está nesse deslocamento. Ali nós temos também uma imagem que aparece, uma questão muito importante, que inclusive é o foco do que eu vou falar hoje, que é a questão do racismo. Ali aparece uma imagem invisibilizada, né? De uma pessoa negra invisibilizada, e hoje eu toco nessa questão porque em Santa Catarina o maior número de imigrantes são imigrantes negros, especialmente mulheres negras. E quando nós falamos assim, ó, que nenhum ser humano é ilegal, que retrata também na imagem, é todo esse contexto, sobre isso que nós vamos falar na tarde de hoje, sobre esse contexto contemporâneo, imbricado por um cenário super conservador. E aí trazemos a questão, né, da questão de Santa Catarina, né, da branquitude, né, da saúde, da educação, porque esses temas... Falar da migração é um tema super intersetorial. A mulher está dentro desse tema, ela está imbricada dentro desse tema. Então, para nós falarmos sobre isso, nós temos que estar atentos a essas questões. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, queria passar aqui a imagem, que nós vamos estar dialogando com a mobilidade feminina, né? Dentro de uma questão fundamental, que é essa questão intersetorial de gênero, étnico, racial, de imigração, de vulnerabilidade. E nesse contexto eu trago para vocês que por que as pessoas migram? Especialmente os profissionais, não só da saúde, mas de todas as áreas, educação, assistência social, perguntam por que as pessoas migram? Por que acontece essa mobilidade humana? Hoje, eu não posso falar da mobilidade sem falar da questão histórica, dessa indissociabilidade, né, histórica, né, que nós já estudamos em relação à questão dessa migração negra, né, da pessoa escravizada, né, da questão dos imigrantes europeus que vieram para Santa Catarina. Então, quando nós falamos, parece que é um bolo só, mas não é.
que são questões que estão imbricadas. Então, essa questão da mobilidade, né, que são vários elementos que perpassam pela questão da migração, como a questão do racismo, que o racismo é atravessado pela raça, pela desigualdade, pelo sistema conservador, pela questão da xenofobia, inclusive, não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil, nós temos muitas discussões, muitas conversas com municípios, né, que estão recebendo hoje, no estado de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 81 mil imigrantes que migraram, né, de 2011 em diante para o estado de Santa Catarina, né, e daqui a pouco nós vamos ver alguns dados, e que perpassa muito por uma questão do racismo, xenofóbica, porque quando o imigrante chega em qualquer estado do Brasil, especialmente Santa Catarina, as pessoas perguntam, por que ele está aqui, né? Quem é essa pessoa? Né? Então, passa muito pela essa questão da xenofobia. E uma outra questão muito importante que eu vou estar trazendo, e talvez assim um pouquinho mais para frente a gente vai estar analisando melhor, são algumas restrições também em relação ao imigrante, tá? E já trazendo para a mulher também, tá? A questão da restrição documental. No Brasil, no estado de Santa Catarina, a questão do imigrante ser documentado é algo assim que perpassa em todos os territórios essa dificuldade, trazendo uma questão muito grave, que é a falta de trabalho, né, que são trabalhos informais, exploratórios, né, e aí perpassa pela questão do gênero, da mulher sem trabalho, né? E aí nós precisamos de uma estrutura em relação ao acesso, né, de governo, em relação a acesso a políticas públicas, de educação, da assistência, né? Então, essa questão que eu trago, né, do migrante, só um pouquinho, assim, só para a gente contextualizar, é o que está acontecendo no contexto do estado de Santa Catarina. E que a coisa avolumou de uma tal maneira, né, que agora a gente tem um respaldo, né, que é o respaldo da Lei 13.445, que é a nova lei da migração, e anteriormente era o Estatuto do Estrangeiro. Tá? Estrangeiro, eu gosto muito assim de falar sobre isso, que hoje a gente não usa o termo estrangeiro. Isso era lá na década de 80, que usava-se esse termo, enquanto o imigrante era considerado como uma ameaça à ordem estabelecida. Né, que é bem na época do militarismo, né, a década de 80, que nos reporta para isso. Então, hoje, o que a gente fala? Nós falamos que existem pessoas que migram, homens e mulheres, né, nessa contemporaneidade de vários países para o Estado. Especialmente em Santa Catarina, nós temos haitianos, em primeiro lugar, e, em segundo, venezuelanos. Então, assim, quando a gente vê uma legislação, a gente pensa assim, anteriormente a gente tinha essa legislação que realmente era seletiva, era excludente, e que nós pensamos assim, com a nova lei da migração, que é a 13.445, muita coisa mudou. Eu posso dizer para vocês que algumas coisas mudaram, tá? Mas que ainda nós temos muitas lacunas em relação a isso. Tá? Especialmente quando o artigo 3º da lei me diz que eu tenho, que o imigrante tem universalidade, que ele tem direito, que a gente não pode repudiar, né, não pode ser criminalizado, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de trazer sempre, em relação à legislação, as lacunas existentes. Porque, assim, como eu falei logo no primeiro momento, que se nós formos aprofundar essa questão da migração, ela sempre vai perpassar pelas políticas de eugenia, de supremacia racial do branco, né? E aí eu vou me reportar a Santa Catarina, vou me reportar a colonização aqui do Estado, que foi colonização, que foram imigrantes brancos, que receberam privilégios, né? Então, assim, hoje as lacunas existentes em relação à política de imigração, em relação à legislação, ainda é um impedimento muito em relação ao coletivo do negro, né? Do homem negro, da mulher negra. Né? Então, a lei da migração é um universo
que nos abre oportunidades para a pessoa que migra, mas, ao mesmo tempo, ela tolhe a partir do momento em que ela universaliza a pessoa imigrante. Quando ela não especifica determinadas questões que são importantes para a população negra, né? Então, nesse viés, a lei da migração ela deixa muitas lacunas que, com certeza, a gente precisa estar trabalhando, precisa estar discutindo nos espaços profissionais, né? Porque, exatamente como eu falei para vocês, Santa Catarina hoje tem um número crescente, está crescendo abruptamente a questão da migração no Estado. Eu queria trazer um pouquinho para vocês um dado bem importante, que é um sistema que tem da Polícia Federal, que é o Sistema de Imigração, que é o SISMigra, que ele traz que nós temos 81.334 imigrantes no estado de Santa Catarina. Por que nós temos esse número abrupto em Santa Catarina? Porque Santa Catarina é um estado que oportuniza trabalho, né, para homens e mulheres, né, que migram. Mas, ao mesmo tempo, são trabalhos que precisam ser regulares, né, que não podem ser trabalhos informais. E essa formalidade se dá realmente pela falta de documentação, né, por essa barreira documental que existe ainda no Brasil e no estado de Santa Catarina. E algo assim bem importante sobre a questão da migração, eu só fiz um levante breve, né, de um cadastro, que é o Cadastro Único para Programas Sociais, que nós temos hoje, é um dado de setembro, que nós temos no estado 21.946 imigrantes, né, população migrantes, de 113 nacionalidades em 246 municípios, sendo que nós temos 5.144 mulheres imigrantes negras, e no total nós temos 11.703 mulheres de outras nacionalidades. Então, metade disso são mulheres negras, né, no estado de Santa Catarina. Então, mais do que nunca, tem até esse painel aqui que tem um levante sobre isso, mais do que nunca nós temos que oportunizar trabalho, né, educação, políticas públicas organizadas, né, em relação à saúde, em relação à assistência social, porque eu queria trazer um pouquinho assim, que isso tudo que eu trago é o contexto da migração, que é o contexto da saúde, porque nós estamos falando sobre interseccionalidade. E quando eu falo que um imigrante está lá no município X, que ele não está trabalhando, que ele não está se alimentando bem, que ele não tem uma condição digna de vida, de trabalho, possivelmente ele vai ter uma vulnerabilidade, ele vai estar ameaçado. E com certeza a sua saúde também vai estar ameaçada. E nesse interim, eu fiz um levante não só em municípios, mas em algumas referências, que a migração hoje especialmente, tá, ela é feminina. Tá? E ela é vulnerável, porque a mulher, quando migra, eu vou falar aqui de Santa Catarina, quando ela migra para quê? Por que essa mulher migra? Porque ela está saindo muitas vezes de um contexto de violação de direitos, de guerra, de perseguição, e ela vem pedir refúgio nos países. Né? Porque a migração, o refugiado é diferente do migrante. Todos são migrantes, como nós dissemos. Seja refugiado, todos são migrantes. Tem migrantes que vêm para estudar, para trabalhar. E hoje nós temos pessoas que migram que são refugiadas de países como Venezuela, como o Haiti, que vêm lá de relações já violentas naquele contexto e chegam aqui mais vulnerabilizados ainda. Né? Muitas mulheres têm relações violentas e fogem com seus filhos, né, para adquirir dignidade. Muitas mulheres não têm informação, né, e são criminalizadas pela pobreza quando chegam nos estados, e eu estou trazendo novamente Santa Catarina. Tem um reduzido acesso à educação,
a saúde, a oportunidade de trabalho. Porque nesse contexto, a mulher, tá? E vou trazer mais a mulher, né? Porque quando o homem vem para cá, ele vem já com uma oportunidade de trabalho. E a mulher imigrante, muitas delas, além da barreira com a língua, que a maioria falam crioulo haitiano, tá? Eu estou falando porque o nosso ranking em Santa Catarina é imigrante haitiano. Ela tem uma barreira muito grande de falar. Ela tem a falta de informação. Ela não sabe se ela pode chegar lá na unidade básica de saúde e ser atendida. Porque falta essa informação para ela. Geralmente no país dela, ela não tem essa face, essa abertura, tá? Para tratar especialmente da sua saúde. Então a mulher não é informada. E também eu já vou puxar uma questão aqui dos profissionais. Eu vou falar da saúde também, especialmente hoje da saúde, que muitas vezes não tem a informação necessária para o acolhimento dessa mulher imigrante lá nas unidades básicas, né? Essa mulher imigrante, ela tem um desenraizamento cultural muito grande. Nós temos vários casos nos municípios de Santa Catarina de problemas relacionados à questão mental, a mulheres debilitadas mentalmente, porque isso é fato, né? Eu chego num país diferente da minha origem, eu chego num país que eu não tenho um trabalho digno, que eu não tenho uma alimentação adequada, que eu preciso, quando eu consigo, deixar os meus filhos em locais que não são muitas vezes seguros para poder trabalhar. Eu sou explorada pelo trabalho, a exploração da força do trabalho, tá? Que é uma questão também do nosso sistema, do sistema conservador, né? A exploração da força de trabalho. Mas a mulher, de uma forma mais abrupta ainda, porque ela carrega todo um histórico relacionado ao gênero. A mulher, muito mais, a mulher negra, ela sofre o racismo novamente, a xenofobia, né? E, na verdade, a mulher, hoje, num pequeno levante que nós fizemos, muitas não são alfabetizadas na sua língua de origem. Tá? Então, o homem, em contrapartida, tem um percentual que nós levantamos ali, que eles vão para a educação de jovens e adultos quando chegam no Brasil, de 70%. E a mulher, tá? Imigrante, seja agora haitiana, venezuelana, entre outras, ela tem um percentual de 30%. Então, ela tem, assim, uma média de 1/3 dos homens no mercado informal, entendeu? As mulheres correspondem, em média, a 1/3 dos homens no mercado informal, no mercado formal, na verdade. Porque muitas vezes a maioria das mulheres vão ter que trabalhar em serviços domésticos, tá? Em serviços gerais. E algo que eu verifiquei também nesse levante do estado de do Brasil, do estado de Santa Catarina, tá? É uma questão muito grave, que é a questão fora a exploração do trabalho, a questão do tráfico. As mulheres imigrantes são com facilidade traficadas e muitas vezes usadas como mulas por conta da vulnerabilidade econômica. Tá? Então, a exploração sexual gritante, tá? Porque a maioria dessas mulheres, elas são mulheres negras, né, com vulnerabilidades, e estão nessa caminhada de um país para o outro, e precisam da questão econômica, elas precisam cuidar dos filhos, porque assim, a maioria das leituras, né, que nós verificamos, inclusive nessa gerência que é de igualdade racial e imigrantes, essa vulnerabilidade da mulher, né, em deixar suas crianças e precisar elevá-los para a escola, para a educação, e algo assim, um outro parênteses aqui, que elas não têm um entendimento em relação à educação dos filhos também, porque elas não sabem, elas não entendem. Então, essa barreira com a língua, duas questões, alguns aspectos que eu vou estar colocando. A questão da barreira com a língua, tá?
a questão da regularização documental do imigrante e da mulher migrante, o racismo, a xenofobia, a falta de trabalho, é que perpassa todo esse contexto migratório do homem e especialmente da mulher imigrante e negra. Tá? Então, assim, ó, só voltando um pouquinho agora, né, que eu acho que agora estou mais tranquila, a migração feminina, nesse slide aqui, né, que eu já fui colocando, ela é interseccionalidade, ela tem a interseccionalidade perpassando a todo momento. Porque quando a mulher migrante vem de um país para o outro, né, ela tem uma questão dos aspectos demográficos, né, de uma questão cultural aí, porque ela vem de um lugar e tem que se adaptar em outro espaço. Né? Tem a questão socioeconômica dessa mulher, que não vai ter condição, muitas vezes ela fica super vulnerável. Né? Ela vai ter que estar se integrando, né, a todo esse contexto. Né? E isso é mostrado hoje, tá, gente, no estado de Santa Catarina, de uma forma muito límpida, porque nós recebemos, né, as informações dos municípios a respeito disso. E muitas vezes nós temos que tirar essa ideia assim, o imigrante vem para cá para tirar os nossos trabalhos, o imigrante vem para cá porque ele já está com a saúde debilitada. Não, não. Muitas vezes, a maioria das vezes, tá? O imigrante, nessa caminhada, né, ele fica tão vulnerável, extremamente vulnerável, que obviamente a saúde dele vai ficar debilitada. Então, o que é que nós falamos hoje, quando a gente fala lá com um profissional da saúde, ou da assistência social, ou da educação, que é fundamental, né, que façamos o quê? O acolhimento desse imigrante, dessa mulher, né, dessa pessoa que chega lá no serviço. E nós temos realmente muitos desafios hoje. Um deles é a mudança de paradigma, né? De que forma o profissional olha essa mulher imigrante, de que forma ela é acolhida, né? Que tipo de informação que eu tenho, o que eu posso estar estruturando lá no meu ambiente de trabalho, estratégia de formação, de discutir com outras políticas, né? Que lá novamente chegamos à questão da intersetorialidade novamente, é fundamental, né, nessa caminhada, nessa questão da mobilidade feminina, que dialoguemos com a rede de atendimento, né, para que possamos estar fortalecendo, né, pensando em formatos, né, de educação antirracista, anti-xenofóbica, de proposição de políticas sociais públicas, de efetividade dos sistemas, seja da saúde, hoje, né, vamos trazer para a lei do SUS, né, também a urgência de organizar e estruturar a inserção da população migrante na realidade de Santa Catarina, junto ao sistema, né, de saúde. Porque, como eu falei anteriormente, nós temos uma lei da migração, nós temos uma lei aí, nós temos fundamentos, né, da legislação, mas que muitas vezes nós precisamos tirar isso do papel. Então, assim, é fundante, né, esse desafio, né? E aí, quando eu falo em desafio, eu trouxe que eu sempre falo, né, sobre essa questão que quando a gente quando a gente consegue estar mais conscientes, né, dos nossos desafios, das nossas tarefas lá enquanto servidor público, né, estadual, lá das unidades básicas de saúde, isso tudo nos causa um desassossego incrível. Né? Quando a gente realmente mudar de paradigma, quando a gente fizer a acolhida da mulher imigrante, né, nos nossos contextos de trabalho, né, nas nossas unidades básicas. E aí, daqui a pouco, possivelmente, nós temos muitas coisas para conversar, mas nós temos um tempinho aí meio pequeno, e eu queria só trazer, né, fora isso tudo, eu vou estar aqui disposta, aberta para a gente conversar mais, dialogar, e aberta a perguntas. E aí eu queria trazer novamente a questão do racismo,
porque assim, ó, o racismo permeia todo o nosso sistema de saúde, o sistema da educação, tá? Ele é o grande desafio, eu acredito, hoje, tá? Em relação à política da migração, porque o racismo, ele é o condutor da desigualdade. E quando eu falo isso, tem uma pessoa que eu só vou finalizar com uma fala, é um pequeno tema, um pequeno texto, da Luciane Nascimento, que ela diz assim, ó, que o racismo é um grande monstro, cheio de tentáculos, tá? E a certa altura ele atinge um de vocês, tá? Então eu queria só finalizar com isso, dizer que ele tem um tentáculo para a preta de roupa mais curta, tá? Ele tem um tentáculo que ataca o crespo e a pele retinta daquela mulher imigrante. Então o racismo, na verdade, ele é abrupto, né? E ao mesmo tempo ele engendra, né, dentro dos nossos contextos, muitos desafios. Então eu acredito que eu não sei se meu tempo já fechou, e eu gostaria de deixar referenciado aqui para vocês o Cismigra, né, algumas questões aqui que estão referenciadas. Depois eu acredito que a Rafaela pode deixar o vídeo, e aí eu gostaria então de finalizar e ficar à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Eu só vou pedir um pouco licença para vocês, que antes, na verdade, eu quero parar a apresentação e pedir licença um minutinho para um poema. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Esse poema se chama Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Eu começo com ele, então, para dar boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E vocês acompanham a minha tela, Jamila? Vocês conseguem ver? Sim, certinho. Perfeito. Agradecer também a Regina, que me antecedeu, e, enfim, a vocês do Telesaúde pelo convite, pela oportunidade de promover com vocês esses diálogos interseccionais. Bom, antes de passar de fato para a apresentação, eu vou falar um pouquinho de mim para vocês entenderem de onde que eu estou pisando, né? A partir de onde que eu estou falando. Eu recém-defendi a minha tese doutoral na UFSC. Eu venho de uma formação interdisciplinar, eu sou bacharel em Direito, mestre em Desenvolvimento Sustentável e Extensão, e agora doutora em Ciências Humanas. E há alguns anos a minha pesquisa tem sido em torno dos estudos étnico-raciais, de gênero, epistemologias feministas, feminismo negro, interseccionalidade, e basicamente da mobilização dessas teorias e esses conceitos para entender alguns aspectos relacionados ao campo brasileiro, né? Então é daí que eu piso. Bom, dito isso, a gente passa para um roteiro, um pequeno roteiro da apresentação para nos auxiliar na organização mesmo desses diálogos. O primeiro ponto que eu pretendo tratar com vocês é uma breve introdução à interseccionalidade, que eu vou dialogar bastante com Regina.
O segundo ponto, eu vou trazer contextualização das desigualdades de gênero e raça e etnia, a partir de alguns dados, né, de pesquisas oficiais aí do IBGE e IPEA. E o último ponto, eu vou apresentar para vocês alguns dados de pesquisas que tratam sobre a violência estatal em relação às mulheres racializadas. E vou tentar trazer esse diálogo mais relacionado ao campo da saúde. Bom, como Regina já trouxe, né, alguns aspectos para nós, a interseccionalidade, ela é algo que tem sido mobilizado fundamentalmente hoje, né, pelos feminismos, e ela é aqui, né, nesse espaço mobilizada para auxiliar no debate sobre quais mulheres a gente está falando, né. Aqui a gente não está dizendo sobre uma mulher universal ou sobre um sujeito singular. A gente vai trazer experiências de mulheres atravessadas por vários mecanismos de opressão, sistemas de opressão, enfim, a depender de qual corrente teórica que a gente decida adotar. A construção do conceito, né, e aí eu estou dizendo do conceito de interseccionalidade, não nasce no âmbito acadêmico, ele vem da militância de mulheres negras e de mulheres não brancas, de forma geral, justamente pela ausência de espaços para debater as pautas, né, que são próprias de mulheres que são consideradas racializadas. E aí eu estou dizendo de mulheres negras, estou dizendo de mulheres indígenas, estou dizendo de várias outras mulheres, né, que a gente pode pensar também. Então, é aí que nasce o conceito da interseccionalidade. Ele chega na academia a partir da entrada, né, também da inserção de mulheres negras, né, assim, uma inserção mais relevante de mulheres negras nesses espaços acadêmicos, e a partir de então ela passa a ser disputada pelas várias disciplinas, várias correntes teóricas, e em meio a essas disputas, muitas vezes houve equívocos interpretativos e distorções em relação ao seu uso. Bom, Kimberly Crenshaw, que é uma professora universitária negra estadunidense e foi quem alcunhou esse nome, né, de interseccionalidade, ela, entre outras coisas, traz para nós que nas experiências de mulheres não brancas, onde há intersecção, as estratégias de intervenção não podem se basear unicamente nas experiências das mulheres que não compartilham mesma classe ou raça. Ou seja, para a gente efetivamente superar as desigualdades que permeiam as nossas sociedades, a gente não pode partir de um modelo universal de mulher, né? Porque esse modelo universal não dá conta de todas as experiências de opressão que as mulheres vivem, seja em função da sua raça e etnia, seja em função da sua condição física, mental, seja em função da sua sexualidade e por aí em diante. Bom, isso porque, ainda Crenshaw dizendo para nós, as mulheres não brancas, elas estão situadas de maneiras distintas, né, nos mundos econômicos, social e político. Bom, então, bem rapidamente, essa foi uma conceitualização, né, que eu trouxe em relação à interseccionalidade. E agora eu parto para uma contextualização das desigualdades de gênero e raça e etnia de uma forma mais nacional. Eu trouxe aqui para a gente pensar juntas e juntos um documento do IPEA que chama Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. Esse documento ele se baseia em séries históricas, né, de dados produzidos no período de 95 a 2015. Bom, e por que eu peguei esse período, que é tão recente e ao mesmo tempo tanta coisa mudou, né, no mundo a partir da pandemia? Porque eu quero que a gente perceba que os marcos, né, de colonização e escravidão, eles ainda repercutem nas sociedades modernas, na nossa sociedade, e que as mulheres negras e indígenas também, mas não é o que eu vou tratar nesse momento, vou tratar das mulheres negras,
elas são atravessadas pela questão não só do sexismo, mas também do racismo, né? E a pandemia, né, vários estudos já nos auxiliam nessa compreensão, ela não construiu as desigualdades postas, né, hoje, ela só aprofundou e, na verdade, de certa forma, publicizou, né, as desigualdades que já existiam. Por isso que eu trouxe esses conjuntos de dados nesse período. Bom, esse primeiro gráfico, por exemplo, né, que trata da taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade em relação a sexo e raça-cor nesse período de tempo no Brasil, o que a gente vai perceber? Que, positivamente, a taxa de analfabetismo dessa população diminuiu de 95 a 2015, né, para todas as raças aqui consideradas, né, para a população branca, para a população negra, homens, mulheres, né? Só que, embora tenha havido uma diminuição do analfabetismo, a gente percebe que os homens negros, eles continuam sendo os mais afetados, né, pela falta de acesso à educação. Em seguida, as mulheres negras e as mulheres brancas e os homens brancos estão ali, né, bem no páreo de igualdade. Em relação já à média de anos de estudo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, em relação por sexo, segundo cor e raça, né, nesse mesmo período de tempo, a gente percebe positivamente que a média de anos de estudo cresceu entre 95 e 2015, né, para todos e todas. Não obstante, o que a gente percebe aqui também nesse gráfico é que as mulheres brancas, seguidas dos homens brancos, tiveram um acesso, né, a maior tempo de educação, enfim, aos níveis mais superiores de educação, em relação à população negra, né, que as mulheres negras seguem logo abaixo os homens, e depois os homens negros seguem ainda mais prejudicados. Já no aspecto relacionado ao mercado de trabalho, esse gráfico trata da taxa de desocupação das pessoas de 16 anos ou mais de idade por sexo e por raça. Bom, a gente percebe que de 95 a 2015 houve, né, bastantes oscilações e que a taxa de desocupação ela aumentou. Então, vocês imaginam, né, esse período a gente está tratando até 2015. A pandemia, ela agravou ainda mais a situação de desocupação e de desemprego no Brasil, né? E aí, focando nesse gráfico aqui do IPEA, a gente vai perceber que as pessoas mais afetadas, né, o grupo mais afetado pela desocupação foram, ao longo do tempo, e continuam sendo, né, as mulheres negras, seguidas das mulheres brancas, e logo depois vem os homens negros e, por fim, os homens brancos. A taxa de desocupação das pessoas com 16 anos ou mais de idade em relação ao sexo e cor-raça, e de 9 a 11 anos de estudo, ou seja, a taxa, né, de desemprego de pessoas que têm 9 a 11 anos de estudo. A gente percebe oscilações também de 95 a 2015, e que essa taxa de desocupação teve um certo aumento, né, nesse ano de 2015, e as pessoas mais afetadas, uma vez mais, pela desocupação, embora tenham o mesmo nível, né, assim, de instrução, foram as mulheres negras, seguidas das mulheres brancas, depois os homens negros e, por último, né, os menos afetados foram os homens brancos. Esse gráfico também é bem relevante do IPEA, porque ele trata da proporção de trabalhadoras domésticas, ou seja, que a gente só está tratando das mulheres, né, que estavam empregadas nesse período de tempo. A gente percebe uma diminuição, né, na taxa de ocupação nessa função de domésticas, de 95 a 2015. Boa parte disso é explicado por causa do aumento, né, do nível de escolaridade, em certa medida, de outras oportunidades de trabalho também.
mas a gente percebe que ainda assim as mulheres negras estão, né, majoritariamente ocupando essa função e as mulheres brancas vêm logo abaixo, bem assim, bem diferenciado assim, o nível de ocupação. Então a gente tratou sobre questões relacionadas à educação, ao mercado de trabalho, e aqui eu trouxe esse gráfico que está no Atlas da Violência, né, o último realizado, que foi de 2021. Ele trata da evolução da taxa de homicídios femininos em relação à cor, raça, né, nesse período de tempo, de 2009 a 2019. O que a gente vai perceber é que, positivamente, embora tanto as mulheres negras quanto as mulheres não negras tiveram, né, uma diminuição no número de letalidade, de homicídios, né, as mulheres negras continuam sendo as principais vítimas de homicídio no Brasil durante esse período de tempo. E na pandemia, a gente teve um agravo de todas essas situações, tanto em nível de acesso ao mercado de trabalho, ou seja, o nível de desemprego aumentou para todas as raças, a todos os gêneros, mas ele afetou majoritariamente as mulheres e as mulheres negras. E, inclusive, é bem simbólico como que esse grupo, né, étnico-racial das pessoas negras, das mulheres negras, basicamente, foram muito afetados no campo da saúde, né, porque são parte daqueles serviços que são considerados essenciais e que muito pouco ou nada, né, pararam ao longo de todo o período pandêmico que a gente vem enfrentando. Nesse sentido, é bem paradigmático e simbólico o fato de que a primeira mulher, a primeira pessoa, na verdade, né, a primeira pessoa que veio a óbito no Brasil em decorrência da Covid foi uma mulher negra, idosa, empregada doméstica, que conviveu, né, e possivelmente contraiu o vírus a partir da sua empregadora, que contraiu esse vírus numa viagem à Europa. Bom, eu trouxe esse link aqui de acesso, né, ao Observatório da Violência contra a Mulher no estado de Santa Catarina, para aquelas pessoas que têm o interesse de aprofundar, né, o entendimento sobre a violência no estado. Esse site ele é um importante ganho nesse sentido, tem muitas informações, pesquisas e canais, inclusive canais que podem ser acessados, né, pelas mulheres em situação de violência. Bom, então a gente já tratou de 2 tópicos, né, do nosso roteiro. O último tópico que eu trouxe para a gente pensar trata da violência estatal sobre mulheres racializadas. Bom, a experiência, como a gente já percebeu, ela possui um lugar central, tanto para os feminismos negros, né, do qual a interseccionalidade resulta, quanto da própria interseccionalidade, né. Então, a gente já percebeu que as experiências das mulheres brancas, seja no campo da educação, do acesso à saúde, emprego, inclusive, né, na questão da situação de violência, é diferente das experiências vivenciadas por mulheres negras, que é diferente das experiências vivenciadas por mulheres indígenas e por aí em diante. O marco, como eu já adiantei, né, dessas diferenças, consiste na colonização e na escravidão, né? Então, se a gente mobiliza aqui Simone de Beauvoir, né, para a gente pensar como tornar-se mulher, né, a partir do que a gente se torna mulher, a escravidão e a colonização atravessam de uma forma central, assim, a forma da mulher negra se tornar, de fato, mulher, a forma da pessoa negra se tornar mulher, né? Então, mesmo com o fim formal da escravidão, em 1888, o racismo segue impondo às mulheres negras uma posição social de maior vulnerabilidade. Então, o que a gente está pensando, né, em função desse mês de março aí, em que a gente discute as lutas, desafios das mulheres, né? Se, por um lado, todas as mulheres enfrentamos o sexismo, né, em sociedades latino-americanas, como o Brasil, por outro lado, as mulheres negras, além do sexismo, também enfrentam o racismo, né?
e não são coisas separadas, são coisas que dialogam, né, e que, ao dialogarem, impõem a essas mulheres uma localização social de maior vulnerabilidade. Tá. E se o Estado, historicamente, vem usando de sua brutalidade, de sua coação, de sua violência contra a população negra, né, os homens negros, em termos de segurança pública, uma desculpa na segurança pública, e as mulheres negras, geralmente no campo da saúde, né, é quando o racismo, que é estrutural e estruturante, se manifesta de uma forma mais brutal, assim. Eu selecionei aqui alguns âmbitos que vêm sendo debatidos, né, nas pesquisas que tratam sobre a questão da saúde e o acesso, né, por mulheres negras. Primeiro foi os alarmantes índices de violência obstétrica empregada contra mulheres negras. Segundo, a campanha de esterilização compulsória promovida pelo Estado brasileiro entre as décadas de 1970 e 1980. E, por fim, a criminalização do aborto, né, onde o maior número de morbidade e mortalidade decorrentes da prática se concentram nas mulheres negras. Com isso, eu não quero dizer que as mulheres brancas também não são afetadas por essas violências. O que eu quero dizer, né, com base nesses estudos, né, é que as mulheres negras são as principais vitimizadas, são as principais, me atrevo a colocar alvo, né, dessas violências. Bom, nesse sentido, eu quero trazer para a gente pensar, né, um estudo de Maria do Carmo Leal et al., entre outras pessoas, que se chama Acordador, Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil. Esse estudo, que foi publicado em 2017, né, ele foi realizado com prontuários médicos, né, de mais de 23 mil mulheres, realizados no período entre 2011 e 2012. E entre as várias conclusões que esse estudo lançou, né, para a gente pensar, eu separei algumas delas. Bom, primeiro que, em comparação às mulheres brancas, as mulheres puérperas de cor preta possuíram maior risco de terem um pré-natal inadequado, falta de vinculação à maternidade, ausência de acompanhamento, né, peregrinação para o parto e menos anestesia local para a episiotomia. A autora também, et al., né, destacam que, embora ao longo dos anos a gente tenha observado uma diminuição na episiotomia, quando ela é realizada, as principais, as pessoas que mais passam por esse procedimento são as mulheres negras. O estudo também, ele fez uma diferenciação, né, entre mulheres pretas e pardas, trouxe que as mulheres de cor parda, também tiveram maior risco de terem um pré-natal inadequado e ausência de acompanhante quando comparadas às mulheres brancas. Bom, aqui é importante perceber que tanto para o Estado, né, quanto para os movimentos antirracistas, os movimentos negros, as mulheres pardas e pretas são consideradas no grande, né, grupo das pessoas negras. Então, como que a questão do atendimento, né, desde o pré-natal até o nascimento da criança, compromete a saúde, né, tem afetado mais a saúde dessas mulheres. Então, o racismo, como a Regina já trouxe para nós, racismo na saúde se trata de uma questão estrutural e institucional. Um outro estudo que eu trouxe também para a gente é o realizado por Bruno, por Fernanda e Valéria, ele é de 2020. E nesse estudo, as autoras e o autor trouxeram para a gente que, embora no Brasil os dados exatos em relação ao aborto são difíceis de serem coletados por várias questões, por subnotificação, etc., foi possível, não obstante, né, esse fator, foi possível estabelecer um perfil das mulheres com maior risco de vir a óbito em decorrência desse procedimento, né, do aborto. Então, estão aí as mulheres de cor preta e as indígenas,
mulheres de baixa escolaridade, né, dentro desse grupo, mulheres de baixa escolaridade, com menos de 14 e mais de 40 anos, vivendo principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são mulheres, né, que em sua maioria não estão em um relacionamento, estão sem um companheiro. Bom, gente, já para terminar minha fala, para ouvir vocês também, e, enfim, para a gente continuar essa prosa boa, eu trouxe aqui a nossa Djamila Ribeiro, né, mestre em filosofia, que ela lança essa provocação para nós, né, esse desafio, né. As feministas negras, ao realizarem a intersecção dos debates, estão afirmando que não é possível lutar contra uma opressão e alimentar outra, porque a mesma estrutura seria reforçada. Ou seja, nós, né, pensando aí nas lutas no mês de março, mas que se estendem, né, para o ano inteiro, enquanto mulheres, temos como desafio não somente lutar contra o sexismo, né, contra o machismo, mas também, e da mesma forma, contra o racismo, né, e outras formas de opressão que afetam as experiências, né, das mulheres. Então, eu coloco aqui como um desafio central, né, para nós, entre os vários que poderiam ser aqui arrolados, o fato de a gente tem que estar atenta, a gente tem que estar atente aos aspectos do poder que não fazem parte das nossas experiências pessoais, né? Ou seja, as pessoas brancas, né, têm que estar atentas e empáticas às questões étnico-raciais que não as atravessam, né, mas que muitas vezes são engendradas pela própria branquitude, muitas vezes não, mas que são engendradas pela branquitude, né? Então é isso. Trouxe as referências aqui que ajudaram a estruturar esse trabalho. Me coloco à disposição para a gente seguir essas conversas e agradeço o tempo, a oportunidade de estar aqui e a escuta. É isso. Obrigado, Ana Tércia. Obrigado, Regina, também, mais uma vez, agradecendo aqui a participação de vocês duas, trazendo, né, esses assuntos, essas questões bastante relevantes e importantes para a discussão, para a nossa contemplação, discussão, e aí, posteriormente, a gente acredita em ação, né? Pessoal, nós já temos uma pergunta aqui no nosso chat, tá bom? Eu vou ler e aí vocês, cada uma pode responder em um tempinho, só porque a gente já passou do nosso horário, né, das 16 horas, então se vocês puderem ser mais resumidas na resposta, tudo bem, a gente sabe que o tempo é curto, mas enfim, é uma limitação que nós temos. Então, a Letícia Mendes gostaria de saber quais estratégias podem ser utilizadas enquanto saúde para modificar as estatísticas apresentadas, como as estatísticas aí relacionadas à educação, ou a falta de acesso, ou analfabetismo, né? E o homicídio, por exemplo. Não sei se a Ana Tércia ou queres falar. Não, eu estava... agora eu estou mais à vontade. Estou mais tranquila porque eu tive vários problemas, que eu estou no celular agora, tá? Então, sim, tive um problema, tá, na Tércia, mas está tudo certo. Olha, eu até tinha colocado ali, né, alguns desafios, né, que possamos estar assim tratando nos nossos espaços profissionais, né? Eu penso assim, a informação, né, o entendimento, sempre em primeiro lugar, né, para os profissionais, para enxalçar políticas realmente estruturadas. Eu penso que estratégias formativas, porque ela falou especificamente o quê, né? Eu estou falando assim de... Mas que para isso tem toda uma estrutura, né? Nós estamos no sistema, né? Nós já foi pontuado já, né? De conservador, né? De uma cultura super racista. Então, nós precisamos estar agora acolhendo nos nossos espaços, junto às nossas secretarias, né? Estratégias, né, de formação, formativas, estratégias de como nós vamos estar acolhendo as mulheres que sofrem violência, as mulheres imigrantes, que tem barreiras com a língua. Isso vem muito forte, sabe, na Tércia, fortemente. Eles perguntam, poxa, mas o que nós aqui, né, vamos fazer enquanto profissionais? Muitas vezes a gente fica um pouco assim de mãos atadas, porque a gente precisa de política pública.
né? Mas então nós temos que estar colocando lá nos nossos planejamentos, nos planos municipais, nos planos de saúde, né? Estratégias formativas, estratégias propositivas de educação antirracista, anti-xenofóbica, né? Articular com a rede são questões que devem estar presentes a todo momento no nosso espaço profissional. Eu penso que como eu vou tratar uma questão tão ampla, né, que é uma violência em relação à mulher, mulher negra, mulher imigrante, todas as mulheres, né, se eu não faço articulação com a minha rede, né, com a rede de atendimento. Eu acho que é essa questão da intersetorialidade, e trabalhar tudo de forma interseccionada, e ver que ela não é apenas uma mulher, mas é uma mulher negra, é uma mulher muitas vezes idosa, uma mulher com uma deficiência. Eu penso que essa questão tem que ter uma estrutura nesse sentido, né, no meu ponto de vista, proposição de políticas públicas. Né? Não sei se a Anatércia corrobora, tem mais alguma, porque a gente está começando muito assim de uma base, né, Anatércia? Que quando a gente pensa que está num caminho muito assim, que já estamos lá, longe, muitas vezes nós temos que voltar muitos passos atrás, que hoje eu vejo assim que são muitos aspectos formativos. Eu fiquei bem assim feliz, né, da Anatércia trazer as pesquisas, porque isso nos fortalece, né? O dado, a gente tem que colocar sangue nesse dado, eu sempre falo sobre. Então, é avançar em termos de eu entender qual é a minha realidade, de entender com quem que eu estou trabalhando, quem é essa pessoa, quem é essa mulher, trazer, estruturar diagnóstico, lá na gestão, tem que estar articulando com a gestão. Tá? A gestão, para mim, é fundante nesse sentido. Tá? Mas aí eu vou passar a palavra para minha amiga. Obrigada. Eu também vou tentar ser breve e sim, Regina, eu dialogo muito contigo nesse sentido. Eu acredito numa atuação intersetorial e também pensada em termos de política pública, né? Porque, por exemplo, se a gente começa a pensar, por exemplo, o trabalho iniciado lá atrás e interrompido por várias questões pela Secretaria Especial, né, das mulheres no âmbito federal, a gente vai perceber o início ali de um pensar a atuação do Estado, né, nos seus diferentes âmbitos federativos, mas também institucionais, e também na construção de políticas públicas, né, a gente está falando de planos, normas, etc., a partir da transversalização de gênero, mas também em interseccionalidade com as questões étnico-raciais, né? O que aparentemente parece não pertencer, muitas vezes, né, a nosso âmbito de atuação, está interligado porque a gente está falando de sistemas de opressão que estruturam toda a sociedade. Né? Então, pensar uma saúde, né, que atenda a interesses antirracistas, né, é pensar também como que as políticas públicas que já estão aí e que a gente pode melhorar ou ainda construir, né, pressionar para construir, podem ser implementadas para que essa violência racista ela seja minimizada, se não extinta, né, mas minimizada em termos de dano às pessoas, né, porque não necessariamente o homicídio é o início de uma ação violenta, né? A ação violenta se dá lá atrás, ela se dá na falta de recursos, na falta de acessos, e aí acesso ao sistema de saúde, e aí o tratamento que a pessoa recebe, né, ou deixa de receber no sistema de saúde. Então, essas violências, né, micro e macro, que são violências, algumas delas racistas, elas colaboram muitas vezes para essas medidas mais extremas, por exemplo, né? A pessoa chegar ao crime de homicídio. Não sei se se deu para entender um pouco da minha resposta, mas é isso. Certo, obrigado pela contribuição das duas convidadas. Eu gostaria de passar a palavra de novo para vocês fazerem um encerramento, um fechamento dessa nossa atividade, cada uma, né? Obrigada.
Bom, agora eu acho então que, como eu não consegui fazer, eu só quero agradecer imensamente a oportunidade, né, de todas as e agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes nesse espaço, nessa grande discussão, que eu acho que merece talvez outras questões a serem enfatizadas em relação à mulher, em relação à população imigrante, né? Então como eu não consegui logo no começo, né, falar do vídeo, então eu vou finalizar, tá? Pedir para vocês para eu finalizar então com o poema que eu ia falar e não consegui, que é da Luciane Nascimento, que fala dessa questão da interseccionalidade, da questão do racismo, né, que diz o seguinte: o racismo é como um grande monstro, cheio de tentáculos, e a certa altura, um deles atinge você. Tem um tentáculo para a preta de roupa mais cara. Tem um que ataca o crespo e a pele retinta dela. Tem um tentáculo que enrosca o corpo todo da negra de pele clara e atravessa o peito grande dela. O racismo tem tentáculo para a negra idosa, atravessada pela ideia de que aguenta tudo. Tem um tentáculo para o negro, que é porteiro, segurança, e que por ter que trabalhar desde cedo não teve estudo. Tem um tentáculo para o preto que ama estudar. Na performa sua revolta. Não performa sua revolta. Então parece afeminado. Tem para aquele que, vivendo intensamente sua revolta, já acorda e espera para ser exterminado. Tem um tentáculo para a negra que faz a sua faxina. Tem também para aquela que já está fazendo seu mestrado. Essa metáfora do monstro nos ensina que não tem escapatória para um racismo que é tão bem estruturado. Então, eu finalizo com isso. A gente fica até um pouco emocionada, né, Ana Tércia? Mas eu só sou muito grata. Obrigada. Ai, que lindo e necessário. É, bom, eu também queria agradecer pelo espaço, né? Eu acho muito relevante a gente criar cada vez mais e ocupar espaços como esse. Eu acho que parte do que o Djalma, né, ele disse, é que a gente necessita dessa sensibilização mesmo, né, que a gente esteja mais alinhados e alinhadas e mais atentas com as questões mesmo que não necessariamente nos afetam, né? E pensar a partir desses alinhamentos como que tudo está interseccionado, como é que tudo tem interlocução com tudo, né? Então, em termos de da gente garantir uma saúde antirracista, uma educação antirracista, a gente vai perceber reflexos disso em todos os âmbitos da sociedade, né? A gente vai perceber uma diminuição da violência, a gente vai perceber uma diminuição das desigualdades, né? Eu acho que é isso, cada um dentro do seu campo de possibilidades, né? A gente vai se organizando e vai ficando mais forte nessas lutas aí. Grata pelo espaço, grata, Regina, por te ouvir também. Um abraço a todas e todos e todos.